Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, obrigado pela dádiva da vida. Me dê licença, viu? Já estou entrando minha Bahia. Ó, que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro nesse exato momento no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa onde o povo baiano tem vez e voz, viu? Esse é o programa do povo baiano. Então corre, vem pra cá, chega. Aquele abraço forte, caloroso. E você, minha Bahia? Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Já estamos se aproximando aí do final de semana, né não? Amanhã já é sexta. Ei, vem cá. Já mandou a mensagem pra mim? Ainda não? Corre, pega teu telefone, manda teu zap, tua denúncia, tua sugestão de pauta no zap. O telefone é o 999860003. Olha aí, ó, linha aberta pra você. Aproveita e segue a gente também no Instagram, tá? @TV Aratu. Tô vendo todos os comentários, tudo que vocês curtem lá no @TV Aratu. Vejo, inclusive, também no meu pessoal, que é o @AlexSilvestre.tv. Tento, inclusive, ali responder. São muitas mensagens que chegam, mas fico muito grato, feliz por todo o carinho que recebo nas redes sociais. Ó, você também pode acompanhar a nossa programação no @TV Aratu Oficial. É o nosso canal do YouTube. Vai sair de casa, vai pegar o busão, vai pegar o metrô, vai pegar o ferryboat, vai aí pro trampo, pra faculdade, escola, segue com a gente no seu smartphone, no seu celular, no @TV Aratu Oficial, canal do YouTube. Fica ligado em tudo que vai acontecer, então, nesta quinta-feira aqui em Salvador, na Bahia. A gente tem muita prestação de serviço, a gente vai falar sobre política, tem inclusive aí a questão da prisão de Bolsonaro, muita coisa é pra você no nosso noticiário de hoje. Aliás, vamos aos destaques da edição de hoje? Presta atenção. Eu começo aqui trazendo o seguinte: a equipe do Aratu 24 horas ouviu o advogado da família do músico morto em uma ação policial na semana passada no bairro do Curuzu. Você lembra? Quem chega mais agora na tela do 4.1 é Marcos Henrique. Com você, Marquinhos. Alex, estamos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa com o advogado de Ivonei, o músico e produtor do bairro do Curuzu, que foi morto durante uma operação policial. Os familiares estiveram aqui nesta quarta-feira prestando depoimento e os advogados estão aqui. Estou com o Luiz Requião para trazer informações sobre o passo a passo, a defesa, o que realmente aconteceu e o que a própria família pode passar para a nossa equipe da TV Aratu e para a própria população. Bom, primeiro é importante ressaltar que os familiares foram ouvidos hoje aqui na Delegacia de Proteção à Pessoa e foi colocado pelos familiares, inclusive, que o Ivonei não tem qualquer participação com o tráfico ilícito de drogas, não tem qualquer armamento. Então foi questionado isso aqui os familiares, né, acerca se ele existia algum tipo de envolvimento ou não, e ficou claro, ficou definido que ele não tem qualquer tipo de envolvimento. Pois é, Marquinhos, já você volta então com outros detalhes, tá? Operação Móvel 360 graus investiga a comercialização de celulares, objetos de furto, roubo, receptação, adulteração e importação ilegal. São alvos da operação estabelecimentos comerciais em Salvador, região metropolitana e também no interior do estado. Os detalhes já no seu Aratu 24 horas. Não muda de canal que já eu vou trazer então informações sobre essa operação da polícia. E foi preso, viu? O pilantra que agrediu aí uma idosa de 80 anos. A polícia conseguiu encontrar ele, é isso mesmo? Quem é que tá no caso? A gente tá vendo, inclusive, o momento da condução dele. A gente trouxe isso na edição de ontem e vou falar mais uma vez desse caso. Ele estava em Candeias, a polícia conseguiu chegar até ele. É isso aí, vai parar atrás das grades, viu? Vai não, já foi. Eu vou falar também, 6 meses, viu? Sabe de quê? 6 meses da tragédia aí, da Igreja do Ouro. E lá, ó, a igreja continua, gente, interditada. Na região do Pelourinho. No início do ano, parte do teto da igreja de São Francisco de Assis desabou, feriu 5 pessoas e matou inclusive uma turista de São Paulo. Você lembra disso, né? Uma moça de 26 anos. O desabamento aconteceu
no dia 5, viu? No dia 5 de fevereiro. Eu vou voltar nesse caso aqui porque eu quero saber o que aconteceu de lá para cá. Eu sei que a igreja está interditada, né? E a gente vai acompanhar então atualizações sobre isso no Aratu 24 horas de hoje, tá bom? Não muda de canal porque eu vou falar sobre esse assunto aqui com você. E a gente vai seguir, inclusive, hoje falando sobre política. A gente tem política também no nosso noticiário, tá? O João Tran já está nos nossos estúdios, vai falar então sobre a prisão de Bolsonaro, o ex-presidente. É isso mesmo, João? Bom dia para você. É isso aí, Alex. Hoje a gente vai, inclusive, ter informações direto de Brasília sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também vamos repercutir atualizações sobre o caso dos respiradores, que envolve o ex-governador da Bahia e atual ministro, Rui Costa. Tá bom, João, a gente vai ficar aguardando aqui, esperando ansiosos pela sua coluna Papo de Política com João Tran. Essas e outras notícias agora no Aratu 24 horas. Cantou o galo, isso significa dizer que já estamos no ar na telinha do 4.1, falando para toda a Bahia, para você trabalhador, para você aí dona de casa, estudante. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência ao longo dessa semana. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025, muito bom poder entrar na sua casa mais uma vez, iniciar mais um dia juntinho, coladinho aí com você. Agora eu quero saber se você já mandou a sua mensagem pra gente. Ainda não? Pois então, manda a tua denúncia, tua sugestão de pauta para o nosso Zap Zap. O telefone está na tela, 999860003. Aproveite e segue a gente no Instagram, tá? Ó, @TV Aratu e também @AlexSilvestre TV. Você pode acompanhar nossa programação também no nosso canal oficial do YouTube, @TV Aratu. Lá você vai acompanhar toda a programação. Depois que a transmissão termina dos nossos programas, o programa fica lá na íntegra, gravado para você. Então você vai poder acompanhar outras edições do Aratu 24 horas, do Alô Juca, do Aratu Agora, do Aratu Notícias, linha de frente, toda a programação então da nossa TV do Galinho, você acompanha no YouTube. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos passear pela nossa cidade, bora lá fazer mais uma visita a um cartão postal então da nossa querida Salvador. Vai aparecer agora, nesse exato momento, na tela do povo. Opa, só um minutinho, atualizou, agora sim, hein, Galinho? A gente tá vendo aí as lanchinhas, o terminal das lanchinhas na nossa capital. Movimentação, então, aí nessa imagem que a gente tá visualizando nesse exato momento na tela do 4.1. É um dos equipamentos que acabam ali compondo essa região, que é uma região bastante procurada por turistas, que também tem a questão aí da movimentação do transporte náutico, né, que é realizado por essas lanchinhas, fazendo a travessia aí de dezenas, centenas de baianos que moram lá na ilha, vêm trabalhar inclusive aqui em Salvador. O pessoal sai de Veracruz, vem para Salvador. O contrário também acontece. O pessoal sai da capital, vai lá para a ilha o dia todo, por sinal, essa movimentação de pessoas indo e voltando, indo e vindo, literalmente, então, aqui na nossa capital, uma imagem muito bonita. A gente percebe, inclusive, ali, ó, a bandeira ou as bandeiras, tanto do Brasil quanto da Bahia, né? Estão ali, o vento bate, olha que imagem bonita, é isso aí. E o nosso Mazão, né? A nossa Bahia de Todos os Santos, eu amo ver essa vista. Para mim, essa é uma das vistas mais bonitas que existem no nosso Brasil. Já, mais tarde, quando o dia estiver encerrando, que o sol vai descendo aí para dentro da água da Baía de Todos os Santos. E essa imagem, inclusive, fica bem ao lado da Marinha do Brasil. Você está acompanhando aí, ó, imagens também do prédio da nossa Marinha, né? Um prédio muito bonito, imponente, cravado praticamente no coração da nossa cidade, bem à frente, viu, Dadá, do elevador Lacerda aí. A gente consegue ver aí, ó. Você sabia que esse é o 2º distrito do Comando Naval? Pois é, olha aí, a gente está vendo a imagem, um prédio muito bonito, imponente para você que está assistindo. E ao lado você sabe o que fica? Nosso Mercado Modelo. A gente tem imagem?
Vai aparecer aí na tela? Olha lá, cadê o Mercado Modelo? A gente sempre mostra o Mercado Modelo aqui porque é um equipamento importante para o nosso turismo, né? É Salvador que tem, obviamente, a questão das indústrias, mas também tem um turismo sol e mar. Muitas pessoas acabam vindo para a nossa capital para poder usufruir aí do nosso Porto da Barra, das nossas praias, pegar aquele bronze. Afinal de contas, a gente está no inverno ainda, mas em Salvador o sol aparece todas as estações. Em todas as estações a gente tem aí calor, a gente tem sol então aqui na nossa Salvador, capital baiana. Vamos seguir com o nosso Hora Tour 24 horas? Vamos? Vamos ver como é que vai ficar, inclusive, já aproveitando a deixa aqui, como é que vai ficar a previsão do tempo para esta quinta-feira? Nosso cardápio de cidades selecionadas aparecendo na sua tela, na tela do seu televisor. E as cidades selecionadas hoje foram Salvador, Governador Mangabeira, Juazeiro. A gente começa então pela nossa capital baiana, Salvador. A previsão, sol com algumas nuvens, não chove, olha aí que notícia boa. A mínima 20 graus e a máxima 30. Governador Mangabeira, aquele abraço a todos os moradores. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima 20 graus e a máxima 27. Juazeiro. Juazeiro, a previsão é a seguinte: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, a mínima 19 graus e a máxima de 31. Deixa eu recepcionar aqui você que está ligando o seu televisor agora na telinha do 4.1. Obrigado pela sua audiência, fica comigo até 7h30, muita informação, prestação de serviço para você. Eu já começo falando aqui, que uma entregadora do Mercado Livre teve o carro roubado na noite dessa terça-feira. Essas imagens estão repercutindo porque a polícia está à procura, inclusive, dos criminosos. Isso foi na rua Engenheiro Alves de Souza, na Praia do Flamengo, em Salvador. O criminoso, especificamente, existe a suspeita de que ele não agiu sozinho, mas nessa imagem aí a gente vê o criminoso abordando a vítima e logo em seguida fugindo com um veículo. A polícia militar ela foi acionada e realizou rondas na região. Até o momento, como eu te falei, o suspeito ele não foi localizado. Mas se você tiver informações sobre o paradeiro desse rapaz que aparece nessa tela aí, nessa imagem, você pode ligar para a polícia, discar 181, a sua identidade ela vai ser preservada. Mais uma vez a ação criminosa, essa ação criminosa, registrada por câmeras de segurança, na tela do Galinho, na tela do 4.1, você vai acompanhando comigo o momento em que uma entregadora de compras online aí, ela é abordada e tem o veículo furtado, ou melhor, tomado de assalto. A vítima fica desesperada, coloca as mãos ali na cabeça, logo após essa ação que foi registrada por essas câmeras. Repito, se você tem imagens, se você, melhor dizendo, tem informações sobre o paradeiro desse rapaz, você pode ligar para a polícia ou mandar mensagens aqui para o nosso WhatsApp, a Central do Galinho, que você vai ajudar então a polícia a desvendar, a achar literalmente esse criminoso e colocá-lo aí atrás das grades, tá? Deixa eu seguir aqui, inclusive, a partir de agora, para a nossa coluna de política, tá, Dadá? É o nosso papo de política. O João Tran já está aqui nos estúdios da TV Aratu. A gente vai conversar com o João, porque eu já sei, João, que a gente tem aí informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia para você. O que você traz de atualizações em relação a esse assunto para a gente? João Tran, por favor. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. A gente tem informações agora sobre a mudança nessa medida cautelar imposta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso em sua casa, ou seja, prisão domiciliar, mas teve uma mudança de rumos. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que agora ele pode falar também com os seus familiares. Essa é a principal mudança. Antes, ele só podia falar com quem morava com ele, ou seja, falar com sua mulher e também com os seus filhos que moram com ele. Agora, teve essa flexibilização ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente tem informações, nosso papo de política vai direto para Brasília. A gente tem uma reportagem aqui com a gente. Vamos chamar o repórter Maicon Leão, diretamente de Brasília, para falar com o nosso papo de política.
Oi, João, bom dia para você, para o Silvestre e para todo mundo ligado no Aratu 24 horas. A decisão saiu ontem do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu que outros familiares mais próximos, como cunhadas, netos e netos, além dos filhos, pudessem visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar, nesse condomínio que nós estamos aqui, na região do Jardim Botânico, que fica a mais ou menos 20 minutos da região central de Brasília. Desde segunda-feira, Jair Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar aqui por ter, segundo o ministro Alexandre de Moraes, descumprido as medidas cautelares, entre elas usar ali as redes sociais de terceiros. Isso por conta das manifestações que aconteceram no domingo e Bolsonaro, que não poderia sair de casa, permaneceu aqui no condomínio, mas teria participado por meio de videochamada. Em São Paulo, ele nem chegou a discursar, apenas mostrou ali. Foi gravado um vídeo dele acompanhando a manifestação com o deputado federal Nicolas Ferreira, mas no Rio de Janeiro, o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, conectou o celular ao sistema de som e Bolsonaro falou por alguns segundos. Um discurso curto em que ele cumprimentou quem estava na manifestação em Copacabana, o Brasil, e disse que aquilo era pela liberdade. Só que esse vídeo foi gravado tanto por quem estava em Copacabana, tanto por alguém aqui dentro da casa. E esses vídeos foram depois publicados tanto na rede social de Flávio Bolsonaro, quanto de outros apoiadores, o que para o ministro Alexandre de Moraes configurou ali um descumprimento das medidas cautelares e por isso, como ele já tinha sido avisado antes ao descumprir a primeira vez, que havendo uma segunda oportunidade seria decretada a prisão, assim aconteceu. Então Bolsonaro está impedido de deixar aqui o condomínio, até então só podia receber a visita ali, na verdade não era nem visita, só podia ter contato com a esposa, a filha e os advogados e as outras visitas precisariam ser autorizadas pelo STF. Agora, o ministro Alexandre de Moraes ampliou então. Filhos, cunhadas, netos e netos também podem acessar o condomínio sem a necessidade de uma autorização prévia. Com imagens de Isaac Gazineu, Maicon Leão, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Maicon. Obrigado ao Isaac também pelas informações. O Maicon aí direto de Brasília, falando da frente do condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro, está em prisão domiciliar. Ele acaba de trazer a informação aí em relação a atualizações, na verdade, porque foi flexibilizado, né, João Tran, em relação às medidas cautelares. O ex-presidente, a partir de agora, vai poder receber a família dele. Bem provável que na manhã de hoje ele já esteja reunido. Inclusive, a gente viu imagens aí de uma live que ele fez, né, de uma transmissão de vídeo que ele fez, então, com os filhos dele. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, João Tran, mas eu quero saber de você, eu quero saber da sua análise, da sua opinião, na experiência que você tem cobrindo política já há um bom tempo, João Tran. Você acredita que aí é justiça pela justiça ou existe aquela Ei, João Tran, olha aí, pois é, viu? Ou existe aquela quebra de braço, João Tran, em relação ao presidente, ao ex-presidente e Alexandre de Moraes? Esse é um grande ponto, né, com todo esse caso de tamanha repercussão em diversos sentidos. Há juristas criticando, por exemplo, e na política é muito criticado também a decisão, a análise desse processo só na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não com todos os ministros no plenário. Foi assim no mensalão, quando colocou Lula em destaque. Então é questionado se 2 pesos e 2 medidas. Mas, na época, também foi muito criticado o uso do plenário para isso, porque demorou muito o processo. A tentativa de usar a primeira turma agora é para dar celeridade ao processo que analisa a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros pontos também têm sido alvo de controvérsia, em especial porque essa prisão domiciliar aconteceu de uma forma em que foi utilizado circunstâncias muito breves, ou seja, ele de fato descumpriu o uso das redes sociais. Durante a manifestação, que você observa imagens, ele participou por meio de live, por meio de vídeo, para os manifestantes que estavam ali apoiando o seu filho, Flávio Bolsonaro, e toda a sua corrente. Você percebe aí ele usando as redes sociais para entrar neste papo. Só que o problema é que a ala bolsonarista entende que o limite do que é utilizar redes sociais para terceiros, quais foram os limites das cautelares impostas a ele. Olha, eu posso dar entrevista, mas não posso participar de redes sociais em terceiros. São limites muito difíceis de serem acompanhados. Então, a decisão de Alexandre de Moraes, que foi criticado neste momento.
Cabe destacar que eu ainda conversei com alguns juristas nesses dias e eles não entendem como ilegítima, ilegal a prisão do ex-presidente, a prisão domiciliar. Muito pelo contrário, falam que outros réus, se tivessem cometido as mesmas infrações ou a mesma afronta ao sistema de justiça, o esquema seria diferente, ele já estaria preso, não é em domiciliar não, estaria preso direto na cadeia. Mas como é o ex-presidente Jair Bolsonaro, toda a tensão política foi levado para a prisão domiciliar. Então a prisão não entra em questionamento. Mas os últimos episódios colocaram o Supremo Tribunal Federal de novo em xeque. O assunto da soberania nacional foi muito bem respeitado, foi muito bem vendido pelo governo Lula, muito bem vendido como um todo, e o Supremo Tribunal Federal voltou a caminhar bem, a falar, olha, aqui a gente não vai aceitar o tarifaço que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, querem impor ao nosso país. Aqui a gente tem instituição, aqui a gente tem a justiça. Então estava muito bem para o Supremo. Só que esse momento, essa prisão domiciliar veio com justificativas que foram questionadas, inclusive agora também essa flexibilização, permitindo que familiares possam ver, tenha vindo nesse sentido. Olha, vamos tentar acalmar os ânimos ante a participação, as manifestações contrárias a essa decisão. Você que está chegando agora na tela do 4.1, essa é a coluna Papo de Política com o comentarista João Tran. A gente está atualizando aqui a questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acabou de trazer informações, inclusive, com o repórter Maico Leão, do SBT Brasília. E eu tenho pelo menos duas perguntas aqui para você em relação a esse assunto, João, porque muitas pessoas, inclusive, se questionam sobre esse assunto. Primeiro, a direita utilizava aí, em relação ao presidente Lula, aquele termo pejorativo, né, ex-presidiário. Se acredita que existe um movimento, já que Alexandre de Moraes é rotulado aí como um agente de esquerda, para que isso também aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aí ficaria ela por elas, né? Ninguém poderia acusar ninguém de ex-presidiário, já que os dois teriam sido então presos. Pois é, esse é um dos pontos do debate público, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a ser preso no processo relacionado à Lava Jato e agora é o atual presidente da República. Então, esse é um ponto de crítica da bancada de oposição, mas que a situação de Luiz Inácio Lula da Silva se deve à falta de competência do juiz Sérgio Moro em julgar esses casos. Ele não foi inocentado. O presidente atual da República, Lula, não foi inocentado no processo, mas seu processo foi arquivado diante a situação da falta de competência de quem o julgou, que foi o ex-ministro do governo Bolsonaro e atual senador Sérgio Moro. Ô, João, eu sei que seu tempo está bastante apertado, a gente tem um outro assunto para discutir aqui, mas uma última resposta, uma última pergunta rapidinho aqui para você. O pessoal da direita tem o deputado Nicolas como um substituto de Bolsonaro. A gente estaria falando aqui de um substituto de Lula também, se a gente toca na figura do Alexandre de Moraes aí. Quem seria o substituto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que iria personificar, então, essa questão da esquerda no Brasil? Essa é a pergunta de milhões, viu, Alex? Porque é a grande crítica ao Partido dos Trabalhadores como um todo, inclusive aqui na Bahia, essa dificuldade de reciclar, deixar outras pessoas brilharem. Aqui na Bahia a gente vê sempre o nome de Rui Costa, Jacques Wagner e Jerônimo Rodrigues, até a chamada chapa puro sangue. E por lá, em Brasília, também anda com essa ideia, com o presidente Lula, não deixando muitos outros ministros trilharem, caminharem. Tem sempre aquele nome de que quem preenche a Casa Civil é o natural sucessor do presidente. Foi assim com Dilma, que depois sucedeu o presidente, então, Luiz Inácio Lula da Silva, e atualmente é Rui Costa, um desses nomes cotados, mas que tem, inclusive, um caso que a gente vai tratar aqui, que é sobre os respiradores, que assombra justamente essa possibilidade de sucessão. Vamos começar, então, a falar sobre esses respiradores, João Tran. Qual é a análise que você faz, então, sobre esse assunto? É uma questão que já vem desde 2020 com o governador da Bahia, na época, Rui Costa. Ele era presidente do grupo do Consórcio Nordeste,
Com esse momento, veio ali a pandemia e o consórcio Nordeste tentou tomar a frente e contratar alguns respiradores. Era a grande moeda de trunfo, a grande questão que o mundo precisava, eram os chamados respiradores para ajudar no combate à pandemia e no tratamento da Covid-19. Apesar disso, diversas leis foram desburocratizadas para garantir que esses respiradores chegassem de modo rápido na população. O que também é investigado, a possibilidade de fraudes, de corrupção, porque essas leis existem por algum motivo. Claro que ela precisava chegar de modo rápido, mas também permitiu com que outras fraudes acontecessem. Dentre elas, uma das que é estudada é o caso dos respiradores ante o consórcio Nordeste e tem atualização nesse caso. O Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, pediu para desarquivar este caso que estava parado lá no Supremo Tribunal Federal e pediu para jogar de volta no Superior Tribunal de Justiça. A questão toda é que no Superior Tribunal de Justiça esse caso estava andando e começou por lá porque o governador Rui Costa, então, ele é investigado no STJ. Só que ele, enquanto ministro, que é agora do governo Lula, ele é investigado pelo STF. Conversei com Thaís de Carvalho, ela que é professora de processo penal, e explicou, sim, isso é possível, porque na época ele era governador, então pode sim voltar ao STJ. E aí fica a expectativa deste caso que assombra o atual ministro da Casa Civil, que tem grandes pretensões, seja como senador no próximo ano, que ele já colocou seu nome à disposição, seja como presidente da República, sucessor de Luiz Inácio Lula da Silva, mas o assunto assombra, sim, ele, inclusive traz diversas críticas da imprensa. Reportagem recente do Estadão colocou denúncia sobre isso, de que 48 milhões de reais, que foi o valor desse contrato, teriam sido feitas com empresa praticamente de fachada, com poucos funcionários. Enfim, a gente ainda vai acompanhar essa situação porque tem indícios fortes contra o atual ministro do governo Lula. Papo de política com João Tran aqui no canal 4.1. João, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Por favor, suas redes sociais. É isso aí, vocês podem continuar acompanhando esses casos no Aratu1, www.aratu1.com.br e também lá no meu Instagram, @argumentum, trocar uma bola sobre todos esses temas e muitos outros. Valeu, João Tran. Vamos pro nosso momento agora, pensador. Volta para lá o do anterior aí, por favor, TP, porque eu vou colocar, você vê agora o meu cafezinho. Vocês viram que ontem, galinho, ontem eu virei meme, viu? Se você não viu, vai lá nas redes sociais da TV Aratu. Vou me servir aqui. Disseram, Alex, só aperta o botão. Aqui, ó, tem um botão aqui. Foi? Será que vai sair? Foi. Saiu, minha Bahia. Saiu com que força, beleza. Viu? Pois é. Qual que será o pensamento de hoje, hein? Vou falar pra você. Se serve aí, João. Se serve aí também. Pronto, tá, João Tran, tá quentinho. Chega, um brinde. João, vou falar aqui pra você e pra toda a minha Bahia. Seja como um abacaxi, duro por fora, doce por dentro e com uma coroa na cabeça. Fica a dica, viu? Meu bico, viu? Vou seguir com o nosso noticiário. Inovação e palestras. A gente vai falar sobre a Super Bahia aqui no seu Aratu 24 horas, tá? É um evento que está sendo realizado aqui na nossa Bahia, em Salvador. E eu quero falar sobre esse assunto porque é o momento linha de frente com o Pablo Reis aqui então no nosso Aratu 24 horas. Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que Aratu dedica para a gente discutir os temas relevantes sobre negócios, sobre geração de empregos, sobre cultura organizacional aqui em nosso estado. E um dos entrevistados que eu tenho sempre o prazer de receber aqui, porque a gente aprende também com a conversa, é Mauro Rocha. Ele está aqui conosco, ele é superintendente da Associação Baiana dos Supermercados, dos varejistas, do setor que emprega muita gente. Em termos de representatividade, o que é que a base engloba em nível Bahia? Bom, hoje a gente tem mais de 800 associados, né, em todo o estado. Importantíssimo. Hoje o setor de supermercado, a gente tem uma estimativa que fature em torno, né, em termos de Brasil, a gente tem 10% do PIB. Então, a Bahia representa aí algo em torno de seus 10% a 15% desse faturamento e vem crescendo. Dentro do nosso estado, a gente tem hoje, como em termos de mão de obra direta, em torno de 200 mil
1.000 empregos, fora os indiretos, que a gente estima chegar em torno de 500, que são muitas indústrias que atuam na parte de distribuição e as próprias indústrias que produzem os seus alimentos. Então, realmente é um setor que emprega muita mão de obra, que gera muitos impostos e que faz com que essa engrenagem do desenvolvimento econômico no nosso estado e no nosso país agregue muito valor, até porque ele é um bem essencial. Você precisa se alimentar no mínimo 2 vezes por dia. Então, o que a gente percebe é que o Brasil é um país muito rico de recursos naturais e tem empresas extremamente consolidadas. Então, sejam empresas regionais, sejam empresas nacionais, a gente tem uma distribuição dentro disso a nível nacional, em que hoje a maior fatia do nosso setor fica na mão de empresários brasileiros, nas suas regionais. Então, a Bahia não é diferente disso. Dentro da nossa associação hoje, a gente tem as principais redes, né, que são do nosso estado, que ficam, a sua grande maioria, concentradas em Salvador e região metropolitana, uma ou outra no interior. Então, isso é muito bom, porque o nosso setor na Bahia está na mão de empresários baianos, e se você tiver a oportunidade de ir na Super Bahia, você vai ver isso. E todas as indústrias, sejam elas nacionais ou multinacionais, querem prestar serviço para esses empresários. E isso é muito bom, porque a economia gerada na Bahia fica na Bahia. Isso é legal, e não é à toa que sempre quando há a inauguração, a abertura, a perspectiva de uma nova unidade, a busca por aquelas vagas de emprego é uma busca muito concentrada. E uma rede de supermercado, quando ela inaugura, normalmente ela gera de 200 a 300 empregos. É mais ou menos o que uma fábrica gera quando vai construir uma unidade. É importante demais essa menção de Mauro Rocha, o superintendente da ABASE. Agora sim, vamos falar da Super Bahia, a maior feira do Norte e Nordeste no segmento do varejo de alimentos. Nessa edição 2025, além de grandes marcas que vocês colocam como as marcas âncoras de um evento desse porte, vocês também trazem discussões diferentes de outros anos. O que é que qual o grande norte para essa edição 2025? Olha, o grande norte que a gente está tendo é a parte da tecnologia, porque ela vem dar um suporte a todo esse crescimento. Então, a gente abre os 2 pavilhões do Centro de Convenções. Hoje ele está lotado, a feira abre amanhã a partir das 15 horas. Hoje já é a maior feira do Norte e Nordeste. A gente tem como principal ponto a entrada, onde você tem mais de 20 empresas de tecnologia, mostrando como a tecnologia hoje, eu já tinha falado da inteligência artificial, ela vem suportar as empresas, né? Esse crescimento, ela suporta as empresas para que ela possa crescer. Então, eu diria, esse é um grande mote, além das empresas baianas, que são, eu diria, a grande maioria, que já vem atendendo muito bem aos nossos associados supermercadistas, atacadistas. Então, você vai ver empresas como Da Vaca, como Brasfruti, e aí você vai poder entender que elas estão hoje em pé de igualdade com as multinacionais. Então, isso é muito rico, porque a gente mostra mais uma vez o valor da empresa baiana, e você tem a oportunidade também de fazer várias palestras. A gente está levando palestras como marketing digital. Hoje, o marketing digital é fundamental. Então, ninguém hoje vive sem olhar um Instagram, sem olhar um Facebook, sem olhar um WhatsApp. Então, dentro do nosso setor, não é diferente. Você falou, você já recebeu uma oferta pelo seu celular. Então, o marketing digital é muito importante. Como eu disse, a precificação aliado à inteligência artificial vai estar falando muito sobre isso. A nova legislação que a gente vai ter agora relacionada aos novos impostos, então também vamos estar falando com o doutor Alara, que vai estar falando sobre isso, a própria TOTUS, que é uma das principais indústrias no setor, falando sobre esse assunto. Então, a gente tem uma série de oportunidades em que você, pequeno supermercadista, atacadista, distribuidor, dono do bar, restaurante, possa ver dentro da Super Bahia aquilo que vai lhe ajudar a melhorar o seu negócio.
Aí eu vou querer encerrar com uma pergunta voltada para você, que não é o supermercadista no momento, mas que pode estar olhando o mercado aquecido, pode estar interessado, está vendo uma portinha abrindo ali no seu bairro, está vendo outros prosperando. Aí eu vou perguntar para o superintendente da base. De fora, quando eu olho, eu percebo que tem que ter o CEO, o presidente, o dono, o sócio de um negócio como esse, tem que ter múltiplas capacidades, tem que ter múltiplas características. É fácil empreender nesse setor? Olha, não é fácil, você disse tudo, mas eu acho que o principal para um empreendedor dar certo no nosso setor é a curiosidade. Então, se você é uma pessoa que tem a curiosidade, que tem a disposição para o trabalho, porque realmente o trabalho ele é árduo, você tem que ter a expertise de vários processos, né? Você tem que ser um gestor de uma empresa em que você tenha que ter um pouco de noção de compras, você tem que ter um pouco de noção de contabilidade, você tem que ter um pouco de noção na parte tributária, porque hoje a parte tributária também é muito importante, mas se você tiver aquele sangue no olho, aquela vontade, como a maioria dos nossos diretores começaram lá atrás, pequenos, né? Acreditando no seu potencial, tendo força de vontade e curiosidade, você pode ir longe. Hoje, obviamente, que está mais difícil do que há 30 anos atrás, porque a maioria das empresas já estão estabelecidas, você já tem uma concorrência muito forte. Mas eu diria o seguinte, nada é impossível desde que você tenha força de vontade e disposição para o trabalho. Palavra de quem é o superintendente da Associação Baiana dos Supermercadistas. O setor, só para você ter uma ideia, que emprega 200 mil baianos. É muito forte o segmento representado aqui por Mauro. Obrigado pela participação, seja bem-vindo sempre e boa sorte aí na Super Bahia. Obrigado, Pablo. É mais uma vez um prazer enorme estar aqui conversando com você. Obrigado, telespectador. Te espero amanhã na abertura da Super Bahia, às 15 horas. E muito sucesso. Obrigado a você pela companhia e até o nosso próximo encontro. Esse é o momento Linha de Frente, então, aqui no nosso Aratu 24 Horas com o Pablo Reis. Lembrando que a Super Bahia 2025, a maior feira, gente, é a maior feira aí de convenção de supermercados, atacados e distribuidores do Norte e Nordeste. Começou na quarta, viu? E segue, então, até a sexta-feira no Centro de Convenções aqui de Salvador. O evento reúne cerca de 200 empresas nacionais e internacionais e espera movimentar aí 650 milhões em negócios. O tema do evento é varejo inteligente, conectado, tecnologia e consumo. E a programação inclui mais de 20 palestras sobre inovação e tecnologia no setor, tá? A entrada na feira, ela é gratuita, mediante aí a doação de 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? É uma dica, inclusive, aqui para você poder fazer esse passeio inteligente na nossa capital. Após o confronto que resultou na morte de um dos suspeitos da motorista de aplicativo, o Wellington Santos, na verdade é um motorista, viu? O Wellington Santos Araújo. Isso foi no Engenho Velho de Brotas. Uma perícia ela foi realizada. A perícia foi chamada ao local e foi realizada. Quem tem detalhes desse caso agora, na tela do povo, é Dani Mazei. Oi, Alex. Bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 Horas. A nossa equipe de reportagem desceu toda essa escadaria aqui no bairro da Federação. A gente está na localidade conhecida como Binóculo, Rua 13, onde teve uma ocorrência na manhã de quarta-feira. A Polícia Civil deflagrou uma operação chamada Última Rota para investigar a morte de um motorista por aplicativo, o Wellington. A gente tem a foto aí do Wellington. Ele morreu em abril deste ano, foi executado com muitos tiros enquanto fazia uma corrida no Engenho Velho de Brotas. Então, começaram a investigar a morte deste motorista por aplicativo e chegaram em alguns nomes. Então, nesta quarta-feira, a Polícia Civil veio buscar aí essas pessoas suspeitas para poder fazer as prisões e também mandados de busca e apreensão. Só que quando os policiais civis, com o apoio da Rondesp Atlântico, com o apoio da Polícia Militar, quando chegaram aqui nesta localidade, a informação é que prenderam 2 pessoas ligadas aí à morte do
motorista por aplicativo, e um terceiro homem, uma terceira pessoa, acabou aí resistindo. A informação é que este homem que a gente está vendo na foto, o Gabriel Alves Silva, ele fugiu, né, começou a pular de telhado em telhado com uma mochila nas costas e com a arma na mão. A informação da polícia é que Gabriel atirou na direção dos policiais, teve confronto, Gabriel foi baleado e não resistiu. Gabriel morreu. Então tiveram duas pessoas presas, o Gabriel, que acabou trocando tiros, e uma terceira pessoa acabou sendo presa em flagrante com muitas drogas. A gente está vendo que aqui tem marcas de tiros também, viu, Rami? Aqui na parede tem marcas de tiros, porque aqui é a área de biqueira, é aqui que os traficantes ficam armados, então a gente está vendo aqui também marcas de disparos de arma de fogo aqui na parede. A gente está acompanhando aqui a Rondesp Atlântico, Polícia Militar no local, Rondesp Atlântico moralizada, indo para cima, fechando o cerco contra o tráfico de drogas. E estamos também, Alex, claro, acompanhando aí esse trabalho da perícia, Departamento de Polícia Técnica e também Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está aqui no local, e a gente está acompanhando todo esse trabalho sendo feito. Alex, a gente vai seguir acompanhando e é isso, viu? Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Ô Dani, obrigado pelas informações, obrigado também aí o Ramidifan, tá? A gente acompanha inclusive o trabalho da perícia, a gente acompanhou aí na reportagem da Dani Mazei, e você veja, para que os peritos, o delegado, que inclusive tem um poder de polícia, fosse até o local para fazer esse trabalho de investigação, um reforço ele precisou ser solicitado, né? A Polícia Militar, um batalhão especializado foi até o local, justamente para dar esse amparo aos colegas aí de profissão, se assim a gente pode dizer, porque a gente de um lado tem a Polícia Militar que faz esse trabalho ostensivo de combater a criminalidade, prevenir o crime, e a gente tem na outra ponta também a Polícia Civil, onde investiga. Depois que o crime ele é cometido, entra então o trabalho da Polícia Civil para realizar a investigação. E nesse caso, a gente vê aí que a Polícia Militar vai até o local para realizar também a prisão, né? Porque ele estava armado, trocou tiros com a polícia e acabou então o criminoso aí que trocou tiros com os policiais, levando a pior, né? Poderia ter sido conduzido, está vivo agora, mas preferiu medir forças, pelo menos diante aí do cenário que é apresentado pela polícia. As informações que são apresentadas de forma oficial da polícia para a imprensa é justamente isso que a polícia diz, que ele tentou trocar tiros com a polícia, ou trocou de fato e levou a pior, né? Pois é, levou então a pior. A família agora está em luto, chorando por conta da criminalidade. Decidiu, optou entrar nesse mundo, e é como a gente sempre fala, são dois caminhos. É caixão e vela preta, ou vai parar atrás das grades. Nesse caso, foi caixão. Muitos casos como esse, a gente vê inclusive a família alegando aí que a pessoa era inocente, e até o momento isso também não aconteceu no caso, tá? O repórter Marcos Henrique acompanhou a coletiva sobre a operação Última Rota da Polícia Civil e conversou com a delegada Zaira Pimentel. Vamos acompanhar então essa entrevista na tela do Povo. Eu estou ao lado da delegada titular da primeira delegacia de homicídios, Zaira Pimentel, mas antes de conversar com a delegada, vou pedir para a C. Ferreira mostrar o material apreendido pela Polícia Civil através do DHPP. A gente vê uma quantidade de drogas, celulares, que vai passar por uma perícia e verificar, e principalmente, olha só, o armamento que foi apreendido e as munições. E a C. Ferreira, olha só a quantidade de moedas e aquele malotezinho, né, como o menino falou, aquela quantidade de dinheiro. João, nosso motorista, está brilhando, querendo pedir à delegada para poder colocar no seu cofrinho. Mas não, João, esse material será entregue para a Justiça, e a nossa equipe está aqui mostrando o trabalho da Polícia Civil através do comando da delegada Zaira Pimentel, trazendo o balanço, né, para a sociedade. Um homicídio que aconteceu em abril deste ano, motorista de aplicativo, e aí o resultado nesta quarta-feira é para a população. Quantas pessoas foram apreendidas? E teve uma pessoa que tentou bater de frente com a Polícia Civil e infelizmente foi socorrido, mas não resistiu, né, delegada? Muito obrigado por falar com a nossa equipe.
Ok, então, gente, essa operação foi deflagrada na manhã de hoje com a participação de 70 policiais e em colaboração também com a Polícia Militar. Quando o DHPP tomou conhecimento do homicídio, no 12 de abril, as equipes SILCs, e bem como o Serviço de Investigação da primeira DH, se deslocaram até o local. Inicialmente, nós constatamos o envolvimento de uma pessoa, mas no curso da investigação foi verificada a situação de bonde. Conseguimos qualificar e identificar 6 pessoas, pedimos solicitamos ao Poder Judiciário os pedidos de prisão, busca e extração de dados de aparelhos celulares e na manhã de hoje nós deflagramos essa operação. 2 pessoas foram presas, uma entrou em confronto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, infelizmente veio a óbito e no momento que nós estávamos fazendo o cumprimento dos mandados, na casa de um dos alvos, nós efetuamos a prisão em flagrante de uma pessoa que estava na casa, por conta de todo esse material que foi apreendido. O que nos reforça que essas pessoas, além de participarem de homicídios, elas também têm atuação intensificada no tráfico de drogas. A gente fala de um crime que foi em abril, mas de lá para cá, quando após a perícia, quando começa a levantar as primeiras informações, a primeira delegacia de homicídios começa a juntar o quebra-cabeça para poder apresentar todo o inquérito final e nesta quarta-feira realizar essa operação e cumprir os mandados de busca e apreensão. Delegada, quais foram os bairros que foram cumpridos os mandados judiciais nesta quarta-feira? Então, o bairro do Lobato, Engenho Velho, da Federação e de Brotas. Foi uma operação que também teve o apoio da Polícia Militar, correto? Sim, correto. Nessa operação foi necessário foi empreendido 70 policiais, sendo policiais civis e militares. Qual o recado que a senhora deixa para a população para entender também o papel do Departamento de Homicídios nesses casos, que pensam que passa despercebido, mas após, infelizmente, ser registrado um homicídio, independente qual seja o local, aqui em Salvador, ele segue em andamento sendo investigado e buscando os suspeitos? Sim, a investigação de homicídio é uma investigação complexa. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O DHPP ela tem um compromisso de levar aos tribunais o real suspeito, a pessoa que, de fato, cometeu aquele crime. Então, por isso, muitas vezes, a investigação é um pouco mais demorada. Mas, quanto ao tráfico, relacionado ao tráfico de drogas, nós temos a atuação incisiva e maçante do DENARC e todos os órgãos e todos os departamentos da Polícia Civil estão empenhados na elucidação de todos os delitos cometidos na cidade de Salvador. Delegada Zaira Pimentel, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Finalizamos mostrando todo o material apreendido nesta operação Última Rota, deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira. E a gente vê armas, a quantidade de celulares e principalmente de dinheiro que foi apreendido pela Polícia Civil nesta quarta-feira. E parabenizamos o trabalho da Polícia Civil por investigar e trazer o resultado para a população. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Marquinhos. Agradeço a delegada, inclusive, a disponibilidade. Você viu aí que a delegada falou, inclusive, de uma equipe especializada da Polícia Civil, a equipe SILC, né? Eu vou falar de uma forma bem popular aqui para você entender. Quando tem um caso que é de grande repercussão ou que pode tomar uma grande repercussão, essa equipe ela chega no local de crime primeiro de que todo mundo praticamente. Primeiro de que a equipe que vai investigar de fato, né? É uma equipe que vai até o local de crime, pega ali as primeiras apurações e, consequentemente, na sequência, passa aí para o delegado, para o departamento, a delegacia, que vai ficar responsável pelas investigações. É um trabalho minucioso, né? Um trabalho minucioso. E, inclusive, é importante esse trabalho porque quando essa equipe chega, ela mantém, né, a cena do crime. É um trabalho também realizado pela Polícia Militar, mas existe essa equipe especializada da Polícia Civil que acaba também aí preservando a cena do crime para que, posteriormente, a perícia, a Polícia Técnica, vá até o local e realize ali um trabalho científico, trabalho que lida literalmente com a ciência,
com fatos para poder ali coletar vestígios, amostras de DNA, amostras biológicas, tudo que possa então decifrar ou desvendar um caso que está sendo investigado, uma investigação que está ali sendo realizada naquele momento. É um trabalho muito importante dos nossos profissionais e não é coisa de Hollywood, não é coisa de filme, é coisa da nossa Bahia e a gente precisa então honrar. Mais uma vez, agradecer a delegada pela entrevista aí que recebeu carinhosamente o Marcos Henrique, o nosso repórter, viu, doutora Zaira Pimentel? Um abraço para a senhora. E aqui na Aratu é assim, nós ajudamos a polícia na captura de criminosos também. Mostramos a história da idosa de 80 anos que foi brutalmente agredida pelo vizinho, lembra? A polícia encontrou ele. Quem traz as informações pra gente agora na tela do povo é ela. Dani Mazei, com você, bom dia. Olha, a gente está aqui acompanhando a saída do Bruno. Bruno, você tem alguma coisa a falar? Por que você agrediu aquela idosa? É a alegação falsa, porque ela tem que provar isso aí. O trabalho de carteira assinada... Você tinha acesso à casa dela? Tinha. Prestava serviço? Várias vezes. Limpava a casa, limpava o quintal. Como ela já com os outros amigos meus de roubo, ela não gosta de pagar quando manda os outros. Por que você agrediu ela? Não agredi ninguém não, irmão. Ela tem que provar. Ela vai ter que provar, pô. Por que você fugiu de Salvador? Porque eu recebi a ameaça de tráfico, eu vou ficar lá pra morrer. É isso, a gente está acompanhando. Não tinha corrido jamais. A gente está aqui acompanhando, então, o Bruno Santana Bandeira sendo levado pelos policiais civis da delegacia do idoso, a DEAT. Ele vai ser levado, então, para Salvador. Ele estava aqui na 20ª delegacia em Candeias. A gente está aqui acompanhando, então, com exclusividade a saída dele da delegacia daqui de Candeias. Ele está dizendo que é aí uma informação falsa e armação. Agora é isso. A troco de quê que essa idosa iria inventar isso? Sei lá, eu que vou saber, velho. Uma mulher maluca, velho. Todo mundo conhece lá como ela é lá, pô. Todo mundo sabe que ela gosta de botar outro pra trabalhar, não gosta de pagar. E eu trabalho em carteira assinada, que necessidade eu tenho de entrar na casa dela pra pegar um celular? Eu vendi a quem? Entre em minha casa, vê se tem alguma coisa dela lá. É isso, ele está aqui se defendendo, dizendo que é armação. Ela que mora ali no centro da cidade, na Lapinha, e a informação dela é que Bruno acabou invadindo a casa dela para furtar, para praticar furto e acabou agredindo a idosa. Detalhe, hein? O delegado já solicitou aí à justiça a prisão preventiva do Bruno Santana Bandeira, de 38 anos. Agora cabe aí aguardar a justiça para ver se realmente o Bruno vai ficar preso preventivamente ou não. Bruno, então, sendo conduzido. Olha, a informação é que depois que a idosa procurou a nossa reportagem para dizer que foi agredida, a informação é que Bruno foi visto na rodoviária de Salvador, depois foi visto na estação Pirajá e a Polícia Civil já estava aí com as imagens dele no sistema, ou seja, por onde ele passava, as câmeras de reconhecimento facial aí conseguiam capturar o rosto dele. Então, os policiais civis já estavam na cola também do Bruno. A informação é que ele mora na Soledade, ele não voltou para casa desde a agressão à idosa. A idosa, claro, prestou queixa e a informação é essa, que ele foi visto na rodoviária de Salvador, depois em Pirajá e ele pegou um ligeirinho, aqueles ônibus, né, para poder vir aqui para Candeias. Chegando em Candeias, os policiais reconheceram o Bruno e aí efetuaram a prisão. Ele ficou aqui, então, na 20ª delegacia aqui em Candeias e agora, então, sendo levado para Salvador. Valeu, Dani. É um caso de muita repercussão. A gente percebe o rosto da idosa, da vítima, como ficou. Ele me parece ser um cara muito safo, né? Safo na linguagem dos jovens, Zefinha. É um cara muito que consegue se sair, tem um traquejo. Inclusive, eu quero parabenizar a Dani Mazei aí pela pergunta que ela fez a ele. Que ela diz que a idosa ele diz o seguinte, que a idosa está mentindo, que ela está inventando essa história. Aí, ó, a pergunta simples e clara da nossa repórter. A troco de quê? Eu sei lá. Oxente. Deveria saber. Você não está fazendo também uma denúncia aí dizendo que ela está mentindo? Deveria saber. Fiz um serviço, ela não pagou, ela sempre me perseguiu. Ou seja, aparentemente, não é nem visivelmente, aparentemente, Dani tirou ele da história que ele tinha montado ali para poder, do álibi dele, tá entendendo, Vaguinho? Ele montou um álibi. Eu vou dizer isso aparentemente, viu? A polícia vai investigar agora. Tanto é que a polícia prendeu ele. Aí ele cria um álibi. Eu fugi. Mas ela não tem uma imagem de câmera de segurança. Então eu vou dizer que eu estava sendo ameaçado pelo tráfico.
e por isso eu fugi. E eu vou dizer aí que ela estava inventando isso para me prejudicar. Só que ele não contou que ia bater de frente com o Dani Mazei. Aí no álibi dele, ele conta isso para nossa repórter, aí Dani só faz assim, a troco de quê? Aí você vê que ele desmonta. Recupera esse trecho da entrevista pra gente aí. Recupera aí, produção. Aí ele desmonta. Hein? Eu sei lá. Ele fica sem saber o que responder. Eu queria saber o seguinte, se a idosa ia meter a própria cara na parede para poder prejudicar ele, né? Porque pela versão dele aí, pelo álibi que ele conta para nossa repórter, é como se ela estivesse fantasiando algo. Isso aí não foi uma queda, gente, jamais. Isso aí não foi uma queda. Ela não caiu e disse que foi agredida pelo Bruno. Jamais. Você vê aí que é de fato hematomas provocados por golpes em diversas regiões do rosto. No olho, na bochecha, na parte do queixo aqui. O exame de corpo de delito, inclusive, vai comprovar isso. É por isso que existe um departamento ou uma polícia que se chama Polícia Técnica. É por conta disso. Recupera a entrevista aí pra mim, tá? Ó, pronto. Repare, veja se o meu raciocínio, minha Bahia, não tem sentido. No momento que Dani questiona isso, ele vai, bota no ar primeiro, vai lá. Você tem alguma coisa a falar porque você agrediu aquela idosa? É a alegação falsa, porque ela tem que provar isso aí. O trabalho de carteira assinada... Você tinha acesso à casa dela? Tinha. Prestava serviço? Várias vezes. Limpava a casa, limpava o quintal. Como ela já com os outros amigos meus de roubo, ela não gosta de pagar quando manda os outros. Por que você agrediu ela? Não agredi ninguém não, irmão. Ela tem que provar. Ela vai ter que provar, pô. Por que você fugiu de Salvador? Porque eu recebi a ameaça de tráfico, eu vou ficar lá pra morrer. É isso, a gente está acompanhando. Não tinha corrido jamais. A gente está aqui acompanhando, então, o Bruno Santana Bandeira sendo levado pelos policiais civis da delegacia do idoso, a DEAT. Ele vai ser levado, então, para Salvador. Ele aí estava pensou aqui que ia escapar de Dani. 20ª delegacia. Cadê? Não foi não. Candeias. Cadê a A parte? gente está aqui acompanhando, então, com exclusividade a saída dele da delegacia daqui de Candeias. Ele está dizendo que é aí uma informação falsa e armação. Agora é isso. A troco de quê que essa idosa iria inventar isso? Sei lá, eu que vou saber, velho. Uma mulher maluca. E quem é que vai saber? Peraí, minha Bahia. Não, peraí. Quem é que vai saber sou eu, Eu que vou saber. Eu que vou saber. Se você está dizendo que ela está inventando isso, você deveria pelo menos ter uma noção. Ó, Dani, eu não tenho certeza, mas isso pode ter sido aí por conta de um serviço que eu fiz. Ela não pagou, eu estava cobrando a ela. E que talvez, viu, Dadá? Preste atenção. Eu estou aqui no campo das hipóteses. É um trabalho, inclusive, que a polícia faz. A polícia analisa todas as hipóteses. Não descarta nenhuma linha de investigação, inclusive no momento que vai investigar um crime. Talvez a motivação disso aí possa vir disso aí. Serviço prestado, pagamento. Tá entendendo, Dadá? Tá entendendo, Galinho? E aí pode ter dado nisso aí. Agora, o caso ele gerou tanta repercussão que o próprio delegado-geral designou, então, um outro delegado para poder realizar essa investigação, tanto é que ele foi preso, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar trabalhando aí nesse caso e conseguiu chegar até o Bruno. Agora, o que me impressiona é o seguinte, ele de fato é uma pessoa... Veja, eu já entrevistei bastante presos e ele é daqueles que consegue se sair ali, você vê, ó, você vê? Você vê? Um cara que é inocente tem outra coisa também. Um cara que é inocente, quando ele vai preso de forma inocente, o cara fica destruído. O cara fica destruído. Cada um reage a uma situação de um jeito, né? Não sei como é que ele iria reagir se ele de fato fosse inocente. A polícia está investigando. Tem gente que chora, tem gente que... pois é, aí, ó. Não, mas esse não chorou, não. Esse não chorou, não. O que a polícia está investigando é que ele fez chorar. E a gente vai continuar, então, acompanhando esse caso, tá bom? Ei, vamos relaxar um pouquinho, Dadá? Peraí. Ô, Galinho, fale com o diretor aí, Galinho. Pelo amor de Deus, falar. Galo falar é a primeira vez. Só na TV Aratu, aqui no Aratu 24 horas, viu? Ó, deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um passeio? Bora dar um passeio? Vamos embora. Vamos embora lá pra fora. Mais uma imagem. Rapaz, você viu? Foi um pombinho que passou ali, não foi? Olha aí, mais uma imagem então da área externa ali. A gente está ainda na região do comércio, né? A gente pensa, quem é aquele? É um camarada, né? Tu vai para onde, homem? Olha lá, caminhando tranquilamente na nossa cidade. Aqui é a fonte da rampa, inclusive
Você está percebendo aqui que tem uma grade? Eu acho que esse camarada é um morador em situação de rua, será? Uma pessoa em situação de rua? Então, essa grade ela foi colocada, ô Minha Bahia, porque a galera estava tomando banho aí, né? Pessoal que vive na rua, em situação de rua, estava tomando banho. E aí o poder público, como a gente está falando de um equipamento que é público, precisa ser preservado, é um equipamento muito bonito. Algumas pessoas que chegam aqui até tiram foto, né? Porque acha legal a arquitetura, a estrutura, e aí tira foto. Então, para preservar... Rapaz, será que ele vai tentar pular, hein? Não é possível, não. Seria um flagrante nosso aqui. Ó, fica ligado aí, Dadá, porque se ele voltar e for pular, tu me avisa, viu? Que a gente vai mostrar aqui. Ó, deixa eu seguir com o nosso noticiário, tá bom? Vem pra cá, ó. Tô com o Vaguinho agora. 6 meses depois da tragédia, a Igreja do Ouro continua interditada, que fica lá no Pelourinho. No início do ano, parte do teto da igreja de São Francisco de Assis desabou, ferindo 5 pessoas e matando uma turista de São Paulo. Você lembra desse caso, né? Você está acompanhando, inclusive, imagens na tela aí, ó. A turista, estava visitando aqui com amigos, né? De apenas 26 anos, acabou morrendo. O desabamento, gente, aconteceu no dia 5 de fevereiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, informou que trabalha na estabilização do forro da igreja, que é a prioridade atual. Depois que esta etapa for finalizada, começarão as reformas no complexo da igreja. 2 dias antes do desabamento, o guardião diretor da igreja alertou ao IPHAN sobre uma dilatação no forro do teto e pediu vistoria. Você lembra disso, né? A visita estava marcada, inclusive, para o dia 6 de fevereiro, um dia depois do desabamento. João Tran estava agora há pouco aqui com a gente na coluna Papo de Política e o João estava mandando mensagens aqui para mim, ele precisou sair, mas ele mandou mensagens aqui para mim dizendo que conversou com uma pessoa responsável da igreja, né? Ele conversou com aqui, ó, com o Frei Lohane. Alex, conversei com o Frei Lohane e toquei nesse assunto com ele. Aí o João pontuou algumas coisas aqui da conversa. O Frei disse para João Tran, disse que as obras estão atrasadas pela burocracia com o IPHAN. E ainda, o IPHAN estaria demorando a pagar a empresa responsável por executar a obra. O Frei também falou para o nosso colunista de política, ele falou que a biblioteca do convento pode desabar e os livros históricos estão sem manutenção. Então aí, ó, por meio da apuração do nosso colunista, do jornalista, inclusive do Aratu On, portal aqui do Grupo Aratu, a gente já tem esse alerta ao IPHAN, ao poder público, porque o Frei conversou com ele e disse que a biblioteca aí do convento pode, inclusive, parte, né, do teto ali desabar e que esses livros históricos estão sem manutenção. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque a gente está falando aí, são 6 meses, né? 6 meses de uma tragédia e a gente vai ficar ligado então nesse assunto, tá bem? Tá bem? Ó, a montadora Ford, cuja a planta desativada em 2021, com milhares de demissões, foi condenada a pagar 30 milhões de reais por danos morais coletivos após o fechamento da fábrica em Camaçari. A decisão é do Ministério Público do Trabalho da Bahia, viu? A justificativa para o pagamento é que a Ford encerrou a produção de forma unilateral, sem diálogo com os representantes da categoria, sem negociação prévia, inclusive. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia, cerca de 60 mil trabalhadores perderam o emprego entre funcionários, diretores e entre funcionários, gente, que trabalhavam aí de forma diretos e indiretos, tá bom? Ou seja, é o que diz o sindicato. A decisão ainda cabe recurso, viu? Entramos em contato com a Ford, mas não obtemos respostas até a exibição, então, obtivemos resposta até a exibição, então, desse conteúdo aqui no seu Aratu 24 horas, tá bom? Ó, vou seguir. Tem mais notícias chegando aqui na tela do 4.1. Segurança Pública. Um corpo encontrado perto de uma fábrica de carros em Camaçari. Quem tem as informações pra gente é o repórter Tássio Michel. Tássio, com você. A
Atualmente, aqui funciona a chinesa BYD, fábrica de automóveis elétricos. Foi aqui que foi encontrado um corpo de aproximadamente 29, 30 anos, ali, nesse local. Na calça do cadáver estava esse pacotinho de fumo maratá, aquela seda ali, tudo aqui. O corpo que estava em avançado estado de decomposição aqui, ó, muito próximo, no estacionamento aqui da BYD. Olha só, com o corpo, nenhum documento, segundo a polícia, até agora dados ignorados. Segundo a informação de populares, o corpo aparentava ter entre 29 e 30 anos. O cadáver foi localizado em frente à fábrica da chinesa BYD, fábrica de carros elétricos em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Por causa do avançado estado de decomposição, não deu para identificar se a vítima tinha sinais de violência, se foi morto por armas de fogo ou algo do tipo. Devido ao estado de decomposição, os ossos das mãos estavam expostos. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo na manhã desta quarta-feira. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para iniciar as investigações sobre o caso. A Polícia Civil acredita que, pelo estado do avançado decomposição, esse corpo deveria estar há semanas aqui. Pois é, viu? Você perceba aí que essa é uma região que até para a perícia realizar o trabalho, a gente falou muito do trabalho da perícia aqui, trabalho desenvolvido pelos nossos profissionais, mas primeiro, a cena de crime de desova, como a gente conhece popularmente, desova de cadáver, é uma cena que dá bastante trabalho. Primeiro que o homicídio propriamente dito, não foi cometido nesse local. Foi cometido em um outro e o corpo foi apenas deixado lá. E aí a gente está falando de um local que é um local aberto, matagal, tem inclusive aí a presença de insetos, animais, que acelera esse estágio de decomposição, né? Acelera a decomposição do corpo. Então, o que tem de vestígios acabam sumindo. Os poucos vestígios que ficaram ali acabam sumindo, né? Aí a gente tem também aí a questão do tempo. Sol, chuva, a gente está no inverno, o tempo aqui em Salvador muda rapidamente. Até para realizar, inclusive, a identificação de um corpo em um local como esse é muito difícil em relação ao sexo, homem, mulher, a faixa etária aí, né, da pessoa. E a polícia, ela consegue fazer isso. É por isso que em alguns casos demora-se um bocado para que a família tenha uma resposta, para que a família tenha aí um retorno por parte, então, desses profissionais que precisam de tempo para trabalhar, tá bom, gente? Ó, a equipe do Aratu 24 Horas ouviu o advogado da família do músico morto em uma ação policial na semana passada, lá no Curuzu. Moradores afirmam que Ivonei era músico e presidente de uma associação da região, sem qualquer envolvimento com crime. Marcos Henrique tem os detalhes pra gente na tela do Aratu 24 Horas. Alex, estamos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa com o advogado de Ivonei, o músico e produtor do bairro do Curuzu, que foi morto durante uma operação policial. Os familiares estiveram aqui nesta quarta-feira prestando depoimento e os advogados estão aqui. Eu estou com o Luiz Requião para trazer informações sobre o passo a passo, a defesa, o que realmente aconteceu e o que a própria família pode passar para a nossa equipe da TV Aratu e para a própria população. Bom, primeiro é importante ressaltar que os familiares foram ouvidos hoje aqui na Delegacia de Proteção à Pessoa e foi colocado pelos familiares, inclusive, que o Ivonei não tem qualquer participação com o tráfico ilícito de drogas, não tem qualquer armamento. Então foi questionado isso aqui os familiares, né, acerca se ele existia algum tipo de envolvimento ou não, e ficou claro, ficou definido que ele não tem qualquer tipo de envolvimento, né? Há aqui algumas inconsistências dos depoimentos policiais que dizem que provavelmente que ele já foi encontrado alvejado e que ele teria sido encontrado com armas e drogas, do qual nos leva a crer que pode ter aí algum erro, algum equívoco, porque não é da postura do Ivonei nada disso. Então, eles foram ouvidos aqui hoje, assim como os familiares dos outros envolvidos também foram ouvidos, e ficou, como eu disse, definido que Ivonei não tem qualquer participação com o tráfico. Ele é uma pessoa que foi criada na região, a gente poderia dizer que ele é uma pessoa nata da região, tanto ele quanto a família dele, então não tem aí esse envolvimento
envolvimento com nada desses fatos e, obviamente, a autoridade policial está fazendo uma investigação muito transparente, muito correta nesse direcionamento, inclusive agora aguardando as perícias que ele já solicitou, dentre elas os cartuchos, as cápsulas que porventura tenham sido encontradas nessa região, para verificar de onde partiu esses tiros, a quem pertence o armamento desses tiros, exatamente tratando aí dessa apuração de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito correta. Para quem está em casa entender, vocês já tiveram acesso? Quantas perfurações? Já teve passado através do DHPP? Quantas perfurações o Ivonei teve? Não, ainda não temos essa informação. Esse laudo cadavérico ainda não está concluído. Então ainda não se encontra no inquérito policial esse laudo cadavérico, né, completo. Mas ao que tudo indica, e aí é tudo informação de ouvir dizer, ao que parece, ele foi alvejado na cabeça, mas ainda não temos essa informação confirmada. Estamos aguardando ainda a chegada do laudo cadavérico para que a gente possa ter essas confirmações, mas no primeiro momento, a primeira informação que nós temos é que tudo leva a crer que tenha sido alvejado na cabeça. A família, infelizmente, perdeu um homem de 40 anos, um pai, um filho, principalmente um líder comunitário de 40 anos. Ele estava onde, doutor? Eles conseguiram trazer a informação exata, o que contradiz realmente o que a polícia disse? Bom, a informação que os familiares trazem é que ele estava num samba, né? Ele era músico, então estava fazendo um samba num bar próximo à sua residência e por volta das 10 horas esse samba se encerrou e ele resolveu voltar para casa. E aí foi nesse trajeto de voltar para casa que ele entra em um beco, que é o beco que leva até sua casa, onde houve essa questão, onde houve esse tiro, onde houve esse alvejamento do Ivonei. Então essa é a informação que nós temos. Então ele estava realizando uma atividade natural da sua profissão, que era a atividade de músico, e ao terminar essa atividade ele estava retornando para casa como qualquer outro trabalhador. É importante colocar que era uma sexta-feira. Então, para quem trabalha com música, é um dia de trabalho normal. Então, ele estava ali realizando sua atividade natural de músico e, ao terminar esse trabalho, como qualquer outra pessoa, estava retornando à sua casa e teve aí, vou colocar aqui, um azar nesse primeiro momento de ter encontrado aí, de estar havendo essa operação e acabou sendo alvejado aí nessas circunstâncias. Advogado Luiz Requião, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Seguimos, viu, Alex, acompanhando esse caso envolvendo um líder comunitário, músico e produtor musical do bairro do Curuzu, que foi morto na noite da última sexta-feira. Enquanto isso, esperamos uma resposta final após finalizar o inquérito do Departamento de Polícia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Obrigado, viu, Marquinhos, pelas informações aí. A gente segue com o nosso Aratu 24 horas, porque o corpo de um homem, gente, foi encontrado com marcas de violência no bairro de Brotas. Diego Macedo atualiza o caso pra gente. Pois é, a informação é que na madrugada desta quarta-feira houve uma discussão, uma briga aqui nessa área da Avenida ACM, bem próximo à subida da ladeira da Cruz da Redenção. O corpo de um homem de aparentemente 40 anos foi encontrado aqui nessa área. Imediatamente a polícia militar foi chamada e ficou resguardando esse corpo até a chegada da perícia. A informação dos moradores é que houve uma briga, um barulho muito grande na madrugada desta quarta-feira e quando chegou logo pela manhã, acabou encontrando este corpo por aqui. Supostamente esse homem é um morador, é um homem em situação de rua, né? A gente observa aqui o carrinho dele, com vários objetos que ele acabou pegando aí durante esse percurso dele. Por aqui tem cachimbo para usar crack. A gente observa aí um fone de ouvido, tem pente, tem faca, tem vários objetos aqui que ele acaba pegando durante a situação. Conversei também com uma moradora de rua, né? Ela neste momento não está aqui, que acabou falando, né, que ele não é daqui de Salvador, que ele é do interior, supostamente é de Jequié. A perícia já chegou no local, o corpo desse homem aparentemente está com o pulso esquerdo quebrado e, além disso, ele está com marca de espancamento na cabeça. Possivelmente ele não foi esfaqueado e também não recebeu nenhum tiro. Ele possivelmente pode ter morrido por pancada. A polícia ainda não sabe dizer se foi paulada ou se foi alguma pedrada. Pois é, com imagens de Rami de Fã, Diego Macedo para o Aratu 24 horas.
Obrigado, viu? A gente segue com o nosso Aratu 24 horas. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, porque eu quero saber se você enviou a sua mensagem pra gente, no nosso Zap Zap. Pode colocar na tela aí o nosso telefone. Ó, já tá aí. Isso, Rafa, obrigado. Você pode mandar a sua denúncia, a sua sugestão de pauta. Ah, chegou já uma, Galinho? Já tem aqui pra gente? Põe na tela então pra gente ver aqui. Vamos lá. Os órgãos responsáveis denúncia aí, ó. Essa boca de lobo aqui. Aqui, próximo ao açaí. Vem cara essa aqui. 2 leões. Vem essa boca de lobo aqui, ó. Pra não acontecer o pior. Rapaz, você tá vendo aí, pode deixar a imagem em loop, viu, Gabi? A gente vê aí, ó, se vem uma idosa que tem um reflexo menor, acaba caindo dentro dessa boca de lobo. Aqui me parece que é em relação à água da chuva, né, Dadá? Captação aí da água da chuva, né? E se for, tem que ver se é prefeitura ou Embasa. Mas na maioria dos casos, assim, a gente sabe que essas tampas, quando são tampas de metais, são levadas justamente por vândalos para vender, né, em ferro velho ou até mesmo conseguir aí manter o vício de drogas. Já já eu volto com outras mensagens aqui no nosso Aratu 24 horas. Ó, fazer o seguinte, rapaz, vou aqui tomar um cafezinho, um golinho de água. Já já eu tô de volta na tela do 4.1. Por favor, não sai daí não, é rápido. Fui, viu? Muito bem, estamos de volta com o seu Aratu 24 horas, viu, Vaguinho? Estamos de volta, eu falei Vaguinho, não foi Galinho, não. Ó, a Polícia Civil da Bahia deflagra a Operação Mobile 360 Graus. Deflagrou, viu? Mas ainda tem trabalho na rua, viu? O objetivo, investigar a comercialização de celulares, objetos de furtos, roubos, receptação, adulteração e importação ilegal. São alvos da operação estabelecimentos comerciais em Salvador, região metropolitana e também nas cidades do interior do estado. Participam dessa ação de forma integrada a Receita Federal do Brasil, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Bahia, e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Cabe à Receita Federal verificar se os celulares de origem estrangeira foram importados de forma regular, viu? Segundo a Polícia Civil, as ações que visam aí também a recuperação de aparelhos celulares furtados e roubados terão como resultado a identificação dos verdadeiros donos e a devolução. O órgão também alerta que as pessoas podem ajudar ligando para 181, o Disque Denúncia. Ou seja, se você tem informação então sobre esse tipo de crime, você pode contribuir com o trabalho da polícia, tá bom? Ó, eu vou de mais mensagens aqui, mais interação com você de casa, vai aparecer no nosso telão aqui uma outra mensagem. É mais denúncia, é? Rapaz, eu não acredito nisso não, ó. Foi o telespectador que mandou. Bom dia, Alex. Aqui em Paripe, bota em tela cheia aí, ó. Aqui em Paripe não tá tendo nem coleta na rua São João. 4 dias seguidos sem coleta de lixo, é o que diz o telespectador. A coleta de lixo aqui é sempre precária. Os caras fazem o que querem. Vem no dia que quer. Olha aí. Será que são os garis? Na verdade, agora não pode mais falar gari não, né? Eu acho que tem uma nomenclatura diferente aí, né? Aliás, um abraço para toda a classe, tá? Se eu errei aqui, foi por falta de instrução de fato e ninguém é perfeito, né não? Mas eu acho que tem uma nova nomenclatura aí para a profissão. Quero mandar coletores. Parece que é esse o termo agora que a gente tem que se referir, então, a essa galera que batalha muito. Olha aí, ó, a gente tá vendo bastante lixo. Ei, pra cá. Vou para um rápido intervalo e já tô de volta com o Aratu 24 horas, tá bom? Já estamos de volta com imagens lá de fora, a região ali de Pernambués, o viaduto que dá acesso a Bonocô, também a nossa BR. Uma imagem aqui no seu Aratu 24 horas. Olha o brilho aí do sol batendo na nossa lente.
olha, deu um efeito todo especial, né não? A gente está de volta com o nosso noticiário. Inclusive, quero agradecer a você pela audiência, pela sua companhia, você que interagiu comigo. Ah, tem mensagem chegando, Galinho? Tem. Então vamos para mais uma mensagem aqui no nosso... Aí, ó, que galera massa. De onde é essa galera? Em tela cheia aí do seu Aratu 24 horas. Alex, manda um alô para o melhor baba de Valença, amigos de atleta. Alô, amigos de atleta, um abraço para vocês. Olha aí, ó, que vocês permaneçam assim unidos, tá? Amigos para todas as horas. Vem cá, o de cinza é o goleiro, é o técnico. E o de preto ali, deve ser a equipe técnica. Tem dois aqui, não, o goleiro é esse aqui, ó. O goleiro certamente é esse aqui, né não? O treinador, tu acha que é o qual, Dadá, meu diretor? O de cinza, o professor é o de cinza. E os de pretos devem ser aqui os bandeirinhas, será? Ou é o apoio? Tá aí, time. Ó, manda vídeo pra mim também que eu quero, tá? Ei, o Aratu 24 horas desta quinta-feira vai ficando por aqui, viu? Quero agradecer aí você pela a sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, vice? Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia. Alô, Juca com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. As letrinhas vão começar a subir aí, ó. Pois é. Toda a nossa equipe, um abraço na equipe do Aratu 24 horas. Um abraço também para todo mundo que está nos assistindo, nos dá audiência do interior do estado. Vamos embora, minha Bahia. Um cheiro para tu. I love you.